Colocaram chips na minha cabeça, estou em perseguição. E aí o que acontece? Se você colocar o olhar psiquiátrico, ela está alucinando, está com esquizofrenia. Ah, é? Mas vamos pôr só o olhar psiquiátrico? Não vamos pôr o olhar orgânico, psicológico e espiritual? Será que não pode ter algum tipo de interferência espiritual que vai mexer com o nosso pensamento, vai mexer com a nossa cabeça, alterando a nossa maneira de pensar, de registrar os pensamentos, de identificar as situações? Será que não? Eu tenho percebido que falta para nós uma aplicabilidade prática das questões espirituais. O pessoal só pensa na parte espiritual quando é para pedir, para o Corinthians ganhar. Não adianta pedir para o Corinthians ganhar, não adianta. Me falaram, eu sou corintiano, mas me falaram que o Corinthians é que nem uma vaca em cima de uma árvore. Ninguém sabe como subiu lá, mas sabe que vai cair. Então tá aí, tá provado. Eu esperei cair para falar isso aí, né? Então eu tenho percebido que, do jeito que as coisas estão andando, e eu fico lendo, mas por que um livro, que é um livro muito interessante, de aplicabilidade, está vindo nesse nível, mostrando abertamente vidas passadas, obsessor, a auto-obsessão, interferindo o tempo todo no dia a dia, e as pessoas se curando, se modificando, porque elas estão entendendo a aplicabilidade prática dessas questões espirituais no dia a dia. Então está me chamando a atenção, pelo menos o Luizinho aqui me chamou a atenção, que vamos usar na prática, vamos pensar espiritualmente. Os professores de inglês dizem, ou de outras línguas, dizem que a gente começa a falar bem outro idioma quando a gente começa a pensar no outro idioma. Então, o que talvez nós precisamos pensar espiritualmente, porque somos espíritos encarnados. O nosso pensamento na questão espiritual vai ter sempre, é possível que tenha aqui uma interferência? É possível que tenha uma interferência minha de outra vida? O que vai acontecer com isso aí? Eu simplesmente vou ampliar a minha percepção, a minha consciência. E o que é um processo de evolução, de crescimento? Ampliação da consciência. Quanto mais consciência eu tenho, mais acordado, mais plenitude, eu vou entendendo melhor as coisas. E basicamente a nossa doutrina é uma doutrina de fé raciocinada. Aqui ninguém vai impor nada a você. Não, você tem que pensar assim porque é desse jeito. Não. Você pode pensar assim por causa disso. Sempre vai ter uma explicação lógica para qualquer dificuldade que a gente está passando. Talvez a gente não entenda ainda a explicação lógica, porque a gente não tem ainda substância, substrato, conhecimento ainda para poder entender tudo. Mas quando a gente vai adquirindo, a gente vai olhando as coisas com o olhar, com o pensamento espiritual. Então eu estou passando por um processo qualquer, tem uma lição, tem um aprendizado. A espiritualidade está me ajudando? Tá. Mas como? Diretamente? Não, indiretamente. Então dormir. Já tenho falado algumas vezes aqui como é importante dormir. Ora, quando eu durmo, eu preciso entender que dormir é fazer o meu espírito acordar. Então eu durmo para o meu espírito, entre aspas, acordar no mundo espiritual. E buscar o quê? Buscar ajuda, buscar terapia, buscar espíritos afins para que a gente possa se reencontrar, conversar. Numa das reencarnações aqui, no processo, teve toda uma conversa de um espírito que vinha com uma dificuldade mental. E os pais sabiam disso. Ou você acha que Deus, o pastor João falou que não existe uma folha que cai sem que Deus saiba. Então nasce uma criança com uma deficiência mental, por acaso? Por uma questão genética? Meu Deus, isso não é um pensamento espiritual. Pode ser um pensamento material, mas não é um pensamento espiritual. Ou então por quê? Porque o espírito sabe muitas vezes e aceita muitas vezes aquele processo, porque ele precisa passar por aquilo, porque se ele depois vai descobrir. E os pais também sabem. Espiritualmente, nenhum pai e mãe é pego de surpresa espiritualmente, mas como a gente esquece de pensar espiritualmente, então o que a gente faz? A gente pensa materialmente, a gente sofre mais. O pensamento, esse fato de pensar espiritualmente vai nos ajudar a entender as questões
do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Só que a gente precisa colocar a aplicabilidade prática. E por que a gente não passa? Por que a gente não faz isso aí? Porque as questões do dia a dia, as questões da materialidade, essa pressão que a gente recebe, é só a gente ligar a televisão e ver notícia de jornal, só a pressão que a gente recebe, essa pressão faz com que nós não consigamos pensar do ponto de vista mais espiritual. A dona Marlene, como o pessoal, o Carlinhos, como o pessoal dessa casa, se não pensar espiritualmente, se um dia perguntar para eles, escuta, como é que vocês conseguiram construir tudo isso que vocês conseguiram? Eu falo, sei lá como é que eles conseguiram, eu não saber como é que... Eles não sabem, porque quando começou, não era desse tamanho, não tinha tantas casas, não tinha. Quantas? 4.000 pessoas que já tem? 4.000 pessoas que já tem? Não tinha. Aí se falasse para a dona Marlene no começo, escuta, você vai atender 4.000 pessoas, brincadeira, nem me conversa, imagina. Mas por quê? Porque o pensamento espiritual é um pensamento dotado de confiança, de fé. E aí quando Jesus fala fé do tamanho de um grão de mostarda, é porque ele está falando pensamento espiritual. Quando chega para os apóstolos, o pai chega para Jesus e fala, meu filho, tem um problema, tem hora que ele cai no fogo, tem hora que ele cai na água. O que quer dizer isso aí? Isso é uma coisa hoje em dia que todo mundo, se tomar cuidado, conversar aí com um psiquiatra, sai com esse diagnóstico. Uma hora cai na água, outra hora cai no fogo. Isso é moda hoje em dia. O que é? Doença bipolar. Alguém já ouviu falar? Se você chegar num médico e falar, olha, tem dia que eu estou um pouquinho, sabe, triste, assim, quietinho, né? Tem dia que eu estou mais alegre. Falo, isso aí é indício de bipolar. Já vamos tomar um remedinho para estabilizar o humor. Não, é perigoso conversar, né? Porque todo mundo é bipolar. Ora, oscilações de energia, como eu tenho falado aqui, são naturais. Um dia você está mais alegre, um dia você dormiu e encontrou o teu amigo, outro dia você dormiu e encontrou o teu inimigo, vem carregado, etc. Tem dia que a gente está mais energizado, mais alegre, mais energia, mais alegria. Tem dia que eu estou mais triste, porque estou mais desenergizado. Isso não quer dizer bipolaridade. Só que a bipolaridade muitas vezes é por entidades que se aproximam e arrancam a energia da gente. Quando elas não estão próximas, eu estou bem, estou contente. Aí vem, me tira energia, me suga energia, e eu fico oscilando, por exemplo. Tanto que Jesus curou como o menino lá, que era louco. Por quê? Afastou o quê? A legião. Né? Então não era um espírito, era a legião. Então, tinha campo espiritual, pensamento espiritual, legião. Mas nessa legião eu também posso pensar que ele também, nesse afastamento da legião, o menino ficou equilibrado com as subpersonalidades deles das outras vidas, porque uma coisa está ligada na outra. Uma obsessão não existe só por si, ela precisa do apoio do obsidiado, isto é, precisa ter um vínculo. Onde está esse vínculo? Nas nossas subpersonalidades, que nós não conhecemos. Por isso que nós muitas vezes somos auto-obsidiados. Nós mesmos nos perturbamos sozinhos. Né? A pessoa diz que estava tendo uma greve do sindicato dos obsessores. Já ouviram falar, né? Não, eles estavam reclamando. Eles estavam falando que o pessoal está tão auto-obsidiando que eles não conseguiam mais se obsidiar. Estava tendo uma greve do sindicato dos obsessores. Eles não deixam mais. Por quê? Porque as nossas próprias reminiscências, as nossas próprias lembranças, elas vêm e nos perturbam. Claro que aí o apoio acionado. Muitas vezes eu tenho uma dificuldade, e essa dificuldade é acionada por uma entidade que traz uma dificuldade minha de uma encarnação anterior. Cansei de ver pessoas que numa viagem, ou num reencontro, ou numa idade qualquer, começou a ter um desequilíbrio emocional importante. Por quê? Porque foi a mesma idade que ela teve um desequilíbrio ou um problema sério numa encarnação anterior. E aqui vai mostrando, por exemplo, pode falar daquela pessoa que caiu do despenhadeiro? Não pode, né? Falar. Não vou falar. Não posso falar. Porque não foi bem caiu, né? Tudo bem. Então, mas, né? Como é que ela, quando ela ficou sabendo no mundo espiritual que ela foi caída do despenhadeiro, por exemplo, aquilo ali vira às vezes um ódio de várias e várias vidas. E aí de repente ela tem medo de altura e não sabe por quê, né? Não é ter medo de altura, não sei por quê. Porque foi caída de um despenhadeiro, vai trazer dificuldades.
O tempo todo, essa relação, esse pensamento, essa coisa simples que você vai ler aqui, natural, você vai lendo e você vai falando, ah, mas é assim, assim, vai ampliando a consciência, vai ficando muito aberto. O filme da vida fica claro, fica nítido, fica mais fácil de entender. E aí a gente vai percebendo que os sofrimentos que vai passando, a Mariana, por exemplo, e quando ela se torna avó, que ela vai percebendo os sofrimentos já dos netos, é porque ela está entendendo que aquilo faz, e ela já tem uma visão, uma percepção. Muitas vezes a dona Marlene olha para a gente, ela vê um monte de coisa que ela não pode contar, porque a gente ainda não tem consciência, a gente não tem capacidade emocional para entender aquilo. Então o que os espíritos, nosso mentor, ele olha e fala, eu não posso te contar algumas coisas ainda, mas em sonho pode. E à medida que eu fico, eu quero saber. Uma pessoa muito próxima a mim, uma dificuldade muito grande em viajar de avião, muito medo e um medo explicado. Começou a perguntar, eu quero saber, eu quero que trazer, traz para mim, eu quero saber, trazendo, pedindo. E aí começou a ter o quê? Teve percepções, vieram lembranças da infância, onde uma situação, por exemplo, de um filme, ficou muito marcado, ficou muito gravado, ficou muito registrado, ficou traumatizado. Ah, mas um filme pode trazer isso? Pode. Se uma criança de repente vê um filme que lhe traumatiza, por um motivo que a gente não sabe, aquilo entra e fica registrado como um trauma. Isso pode trazer repercussões comportamentais ao longo da vida. E quando essa pessoa descobriu isso aí sozinha, ah, mas foi isso, puxa, ficou mexida, aí percebeu uma série de repercussões, limpou isso aí, que a gente diz, limpou essa questão, perdeu o medo de andar de avião, agora ninguém mais segura, agora quer viajar toda hora, é um problema também, às vezes o medo era para poder segurar um pouquinho, né, tudo bem. Então, colocar na vida a prática. Proponho que vocês leiam isso aqui e vejam como é que na minha vida eu posso ter esse entendimento maravilhoso, porque naturalmente a gente vai ter. Quando a gente desencarnar, eles vão pegar os filminhos da nossa vida e das nossas vidas e vão mostrar, por que você fez isso? Olha, aquela unha encravada daquele dia, foi por causa disso aqui, você encravou a unha não sei de quem, etc, etc. Vai ficar claro. Mas o que eu entendo que a espiritualidade busca hoje em dia? Que a gente se apresse nesse jeito de pensar, que a gente coloque já isso no dia a dia, na praticidade. Por que eu estou com determinada pessoa? Por que eu vivo com esse chefe que briga comigo, que grita comigo? O que eu preciso aprender? Para que eu preciso aprender? Vamos rápido, porque senão a gente fica naquela lição e volta o chefe, porque o chefe fica 30 anos reclamando do chefe e não entende para que serve aquele chefe. Entende logo que o chefe vai embora, ou você muda de emprego para um melhor. Mas o que a gente precisa hoje é rapidez, agilidade. O que eu entendo nesse livro, Marlene, é que a espiritualidade está pedindo, de uma forma muito amorosa, que a gente acelere a nossa percepção de consciência, que a gente coloque no dia a dia, que a gente ponha o olhar sempre, em todas as situações da vida. Ah, mas uma vez me falaram, mas você é fanático, porque agora tudo é espiritual, tudo espiritual. Não estamos falando que é tudo espiritual. O pensar espiritual não quer dizer que é tudo espiritual. Tem coisas que são do dia a dia, que são materiais. Você comeu aquele churrasco ontem com aquelas 5 garrafas de cerveja, agora você está com dor de cabeça e fala, acho que eu estou com um problema espiritual. Ninguém vai, mas o pensamento espiritual é assim, nossa, por que eu tomei 5 garrafas de cerveja? Será que eu tomei sozinho? Porque eu podia ter tomado uma e ficado muito bem. Aí é o pensamento espiritual, mas a repercussão é física, material, orgânica, que está atrapalhando o teu corpo agora. O pensamento espiritual é a aplicabilidade prática. Por que eu estou com uma dor de estômago inusitada? Eu não comi nada, está tudo bem? Será que eu não peguei um campo vibratório que modificou o meu centro de força? Legal, então eu vou fazer, antes de tomar os remédios, eu vou fazer uma prece, eu vou fazer uma limpeza, vou fazer um autopasse, vou fazer uma meditação, vou olhar para mim, vou ver o que aconteceu, se eu encontrei uma pessoa, se foi uma situação qualquer. Atendendo uma senhora esses dias, não tem energia, porque ela tem que dormir com um familiar muito doente no mesmo quarto, que só esse fato ela percebeu. Engraçado, quando eu acordo, o familiar acorda. Quando eu vou dormir, ele dorme. Parece que nós estamos meio siameses. Falei, lógico. Nós ficamos mesmo meio ligados nas pessoas que nós convivemos, e as energias se misturam.